Valeu. Então eu estava falando de tese de separação, né? Então, obviamente que o conteúdo de tese de separação é uma tese epistemológica em geral, assim, né? Sobre qual é o fundamento de validade do direito e que tem preocupações com a fundamentação científica do direito e tudo mais. E geralmente quando se olha, é um contra-argumento forte que se dá ao Kelsen, né? O Kelsen estabelece uma teoria puramente formal, que é compatível com qualquer tipo de ordem jurídica e com qualquer tipo de ordem política, isso daí dá desastre e tudo mais, né? Isso é um argumento recorrente. Tem lá o texto, a coletânea de texto importante contra o Kelsen, que do tal Alexis, esses caras todos, chama do ponto de vista da injustiça e tudo mais. Mas eu queria mostrar para vocês a preocupação também que o Kelsen tinha no contexto especificamente e também desmistificar algumas coisas. O Kelsen, teoria pura da década de 20, sim, né? 20, 30. Mas ele é professor na Universidade de Viena já desde a Primeira República. E principalmente no entre Primeira e Segunda Guerra, ele é um personagem muito importante na Universidade de Viena. E ele era um intelectual vinculado a uma coisa muito importante que as pessoas falam muito pouco, que é o que a gente chama de Viena Vermelha. O que é a Viena Vermelha? A Viena Vermelha é na década entre a Primeira e a Segunda Guerra. Quando acaba a Primeira Guerra, você tem na Áustria um período social muito complicado, que você tem fome, crise econômica e o diabo a quatro. Você tem a Constituição da Primeira República e o fim do Império Habsburgo. E isso gera dois tipos de coisa. Como você tem uma certa instabilidade social e financeira, tem alguns grupos que queriam retomar o Império Habsburgo, alguns outros queriam implementar algumas reformas, vários faziam críticas ao modelo capitalista, e entre outras coisas. Mas, em 1919, já na República Austríaca, na Primeira República, até mais ou menos 1927, que é quando começa a Guerra Civil, que vai dar no austrofascismo, não no governo federal, mas no governo municipal, o SPO, que é o Partido Social Democrata austríaco, ganhou a eleição para a Prefeitura de Viena. E o Kelsen era um cara muito importante. E essa prefeitura, quem tomou conta da administração, é um sociólogo, um cara muito interessante, se lê, que chamava Otto Bauer. E esse período é uma das experiências políticas mais interessantes que tem, assim, de um modelo propriamente social-democrata, de governança, que também ficou conhecido como austro-marxismo, que é uma variação democrática do marxismo, algo não tão... uma certa revisão também do Marx, com alguns outros pressupostos epistemológicos, entre outras coisas. É um período muito interessante, entre outros autores. Outro cara muito relevante nessa época é o sociólogo o Max Adler. O autor que eu estudo, que chama Neuraj. E o Kelsen é uma das figuras centrais, assim, desse período. E eles implementaram um programa de educação pública que foi muito bem sucedido, eles implementaram um programa de habitação geral que conseguiu solucionar o problema da crise habitacional, pelo menos em Viena e arredores durante essa época. Vários dos prédios de habitação e do programa habitacional duram até hoje na cidade de Viena. Programa de saúde pública, várias coisas. Se você for, algum dia vocês tiverem a oportunidade de ir para a Áustria, para Viena, vocês veem várias coisas. O programa da social-democracia habitacional, de arquitetura, educacional e tudo mais, tem até hoje lá.
E, sobretudo, eles constituíam um movimento que era além da vocação para um certo tipo de social-democracia, uma certa variação de marxismo, eles eram defensores incondicionais da democracia parlamentarista. E o que nessa época era muita coisa, porque tinha muita gente que queria retomar o Império Habsburgo, e sobretudo nos países germânicos você tem aquilo que ficou conhecido como nacionalismo germânico, que era a ideia de que retoma já o romantismo alemão e tudo mais, mas que o próprio desenvolvimento histórico dos povos germânicos era incompatível com uma sociedade não hierarquizada. Então, a própria ideia de democracia seria impossível na Europa Central. Bom, o Kelsen está do lado dos caras da Viena Vermelha, mas esse período na historiografia, ainda que não seja tão conhecido, foi meio glamorizado também. E parece que tudo eram flores nesse período, que tinha uma efervescência cultural, e de fato, Viena era uma cidade muito importante nessa época, bilhões de cientistas ultras relevantes apareceram, artistas e tudo mais, era o polo intelectual da Europa. Mas existia também uma oposição bastante forte, não só a nível do governo federal, que era o Partido Cristão, que tinha duas vertentes. Tinha uma vertente do Partido Cristão que era reformista, pautada pela Rerum Novarum, a doutrina social da Igreja, que é interessante também, e uma outra vertente, um catolicismo estranho, que era meio que vinculado ao nacionalismo germânico, que era um movimento reacionário, em sentido estrito, assim, idealizava o período, para quem não sabe, reacionarismo, por exemplo, conservadorismo é a ideia de que existem valores ou alguns tipos de tradições que a gente precisa manter e que mudanças históricas precisam ser progressivas e pontuais, e que a gente precisa sempre ser meio cético com relação a ideias muito abstratas, porque elas são. Então, assim, um conservador não é uma pessoa que é absolutamente abjeta a qualquer ideia nova ou que defende militarismo, qualquer coisa assim. Não, a ideia é simplesmente que a gente precisa ser responsável com relação às nossas escolhas históricas, tratar problemas em concreto e não em abstrato, e alterações políticas devem ser progressistas. Reacionarismo é uma espécie de revolucionário às avessas, assim. Então, é uma certa idealização de um passado ou de um certo determinado período, e que, como se a natureza humana tivesse florescido naquele período, e que para solucionar os problemas contemporâneos você precisa retomar. Na verdade, foi a decadência do modelo antigo que fez gerar todos os problemas. No Brasil, por exemplo, militarismo é uma variação de reacionarismo, no sentido estrito, assim. Você idealiza o período da ditadura militar. Então você tinha essa variação estranha, e dentro de Viena você tinha também uma oposição que na historiografia ficou conhecida como Viena Negra, por causa da cor das camisetas, que depois vai dar no que ficou famoso como austrofascismo, que é o governo do Dollfuss de 1936 até a invasão do Hitler. Tá. E essa Viena Negra é a articulação de uma certa parte da intelectualidade vienense, de uma certa parcela da Universidade de Viena, que entendia que os desenvolvimentos da Áustria pós-Império Habsburgo e, sobretudo, durante a Primeira República, especialmente em Viena, eram os responsáveis pela decadência do povo austríaco, e é o que levaram às grandes crises e às grandes depressões e problemas de instabilidades sociais e afins pós-Primeira Guerra. E que uma reconstituição do povo austríaco e dos povos germânicos em geral pressupõe uma retomada de um certo sentido de vida e de um certo senso comunitário, retomada de alguns valores próprios,
que eram incompatíveis com o desenvolvimento da democracia parlamentarismo, com o regime capitalista, econômico capitalista e com qualquer variação de socialismo. Em economia, isso foi conhecido como corporativismo, é uma certa variação. E não vai dar para explicar tudo isso, isso é um movimento razoavelmente complexo. Mas o ponto é que vários desses autores se propuseram a ser efetivamente a base intelectual, filosoficamente intelectual, do Heimwehr, que era uma organização paramilitar que eventualmente gerou o fascismo austríaco. As pessoas leem pouco esses autores. Um cara muito importante nessa época é um cara que chama Ottmar Spann. Ele era um professor da Universidade de Viena que constituiu um círculo que chama Círculo de Spann, que foi bastante influente em teoria política, em sociologia em geral. Ele tem uma tese sobre como você deve analisar... Por exemplo, ele pressupõe a distinção entre ciências do espírito e ciências naturais. Ele afirma que a sociedade não pode ser entendida como um conjunto de unidades discretas, mas que você precisa retomar um certo sentido comunitário, que você só consegue avaliar, por exemplo, em economia, o valor de bens individuais a partir da totalidade. Você precisa primeiro conhecer os valores que guiam uma determinada comunidade e os valores que eles atribuem a produtos para você conseguir determinar o valor dos bens individuais. Bom, tem várias coisas que esse cara defende. Algumas coisas parecem muito com os autores meio doideira que estão aí hoje em voga. Tem muita coisa, tipo, sei lá, o Olavo de Carvalho, que é um maluco desse muito ruim, assim, sabe? Tipo, não que esse cara fosse uma pessoa muito interessante, mas é intelectualmente mais sólido, assim. Daí tem essa variação Tupiniquim Zé Ruela, assim, que dá nessas coisas. Assim. Mas esse cara era muito influente na Universidade de Viena, ele fundou uma associação que era bastante importante na comunidade vienense, que chamava Leo Gesellschaft. E ele era declaradamente antissemita, achava que, entre outras coisas, a decadência dos valores comunitários germânicos estava envolvido com a ascendência da burguesia semita e com o domínio dos judeus das principais atividades de mercado. Bom, por que esse cara é importante para a gente entender o que o Kelsen está falando? Esse cara era a principal liderança reacionária dentro da Universidade de Viena, falava de uma revolução folkish. Folk é uma palavra muito importante em qualquer filosofia ou teórico tanto do nacionalsocialismo quanto do fascismo em geral, que é essa ideia de que você precisa retomar valores comunitários que atribuem sentido à vida de uma determinada população. E esse cara era um dos principais opositores do Kelsen dentro da Universidade de Viena. O Kelsen era judeu e teve um monte de aluno sabotado por esse cara. A posição política dele é importante porque, do ponto de vista, para a gente entender alguma coisa na teoria pura do direito. Bom, esse cara publicou um texto que é um conjunto de palestras públicas que ele deu, que chama O Estado Verdadeiro. Entre outros textos, ele se repete, as ideias dele se repetem bastante. E que ele falava que uma verdadeira ciência social e por exemplo, entre outras coisas, uma verdadeira análise do direito teria que ser uma análise guiada pela verdade, que teria que ser apartidária. Já nessa época tinha esse tipo de autor já defendia com muita veemência a desideologização do debate acadêmico, que debate acadêmico, ciência de verdade deveria ser apartidária, sei lá em que sentido de apartidário, ele nunca explica, mas que toda investigação tinha que buscar a verdade, que a busca de um Estado verdadeiro pressupunha um tipo de acesso a um conjunto de valores
que guiavam uma determinada comunidade e que, tendo acesso a esses valores, você conseguia determinar qual o melhor modelo de governança para determinada comunidade. Então você tinha uma intuição de valores fundamentais, desses valores fundamentais, e essa intuição é que determinava o tipo de valores que governavam uma determinada sociedade, e esses valores é que determinavam como que tinha que ser constituído um certo ordenamento jurídico. Isso é um caso claro, obviamente que por uma certa deturpação, uma teoria cognitivista. Então eu tenho intuição é um certo tipo de apreensão de conhecimento, de um conjunto de valores, e é a partir dessa intuição, desse conjunto de valores que determinam a totalidade de uma certa comunidade, que eu consigo estabelecer o que é um ordenamento válido ou não. Entre esses valores que ele tinha intuído era que a democracia parlamentarista era absolutamente incompatível com o desenvolvimento dos povos germânicos e que qualquer sociedade, qualquer organização social adequada aos desenvolvimentos da Áustria tinha que se pautar nas regras de obediência e hierarquia, e que uma sociedade organicamente constituída sempre pressupõe diferenças institucionalizadas. Então você sempre precisava de algo como um grupo que é privilegiado e que dita as regras. É uma articulação filosófica da rejeição da democracia parlamentarista da Primeira República, que parte da intuição de valores morais. O Kelsen, quando está falando da separação de direito e moral, entre outras coisas, o que ele quer rejeitar é tipo isso. Algo desse tipo. Que é um arbitrarismo totalitário, alguma coisa assim. Então, quando qualquer doideira aí vier falar que positivismo jurídico tem alguma relação com qualquer movimento estranho da primeira, para de ouvir na hora, porque é mentira. Então, essa é uma das razões para insistência tão grande do Kelsen na separabilidade entre direito e moral. Obviamente que existem razões filosóficas, existe um desenvolvimento sistemático da argumentação dele, existe uma preocupação com a fundamentação da cientificidade do direito, mas, entre outras coisas, uma das preocupações é o desenvolvimento de uma certa teoria do ordenamento que, não exclua determinados tipos de ordenamento como irrelevante, ainda que um ordenamento seja totalitário, isso não exclui ele da análise da ciência do direito, isso é a primeira coisa. Um objeto científico, todo ele é passível de análise, independente da carga da orientação ideológica dele. E 2, desenvolver uma certa teoria que seja compatível com uma aceitação de princípio de um pluralismo de ideias e de valores. Então, Kelsen não admite qualquer tipo de fundamentação transcendente em qualquer tipo de intuição ou de valores morais, a partir do qual você consiga julgar as normas de um determinado ordenamento ou a adequação de um ordenamento X ou Y. Então, não tem confusão entre direito e moral. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o antipsicologismo do Kelsen e a rejeição do naturalismo, eu vou chamar. Naturalismo no sentido filosófico, não jurídico. Bom, isso aparece com muita frequência no Kelsen, sobretudo no texto que caiu na última prova da Defensoria, ou Teoria Geral do Direito do Estado. Isso aqui desempenha um papel muito relevante, no modo como ele explica a Constituição do Estado, entre outras coisas. O que é psicologismo, para a gente entender o que é antipsicologismo? Psicologismo é um problema gigantesco no século XIX, existe 1 bilhão de variações, é um problema infinito em que a gente nunca vai conseguir tratar disso numa aula, em um ano, algo ainda não muito bem resolvido, até mesmo na historiografia.
Mas todo o psicologismo é, em algum sentido, uma variação de reducionismo. Então, é uma tese reducionista. O que eu quero dizer com reducionista? Escrever na lousa assim rápido dá um medo de você escrever umas coisas erradas e ficar no vídeo depois, né? Mas invariavelmente, o psicologismo está relacionado com a redução de um determinado domínio de objeto à psicologia. Tá? Um determinado domínio de conhecimento à psicologia. O mais famoso e que gerou maior debate é o que a gente chama de psicologismo em lógica, que é a redução da lógica à psicologia. O que isso quer dizer? Muitos autores no século XIX, com o desenvolvimento da psicologia científica, da psicologia, da psicofisiologia, da fisiologia também, entendiam a lógica como a ciência que regulamentava, ou que determinava as leis do pensar, as leis do pensamento, e enquanto tal como um subdomínio da psicologia, porque o que deveria avaliar o pensamento humano, a ciência própria de investigação do pensamento humano e das atividades psicológicas em geral. Pensamento é uma atividade psicológica, é a psicologia. Então, a lógica, em última instância, é um sub-ramo da psicologia. E a fundamentação da lógica, da validade, da objetividade da lógica e das leis lógicas deveria se dar numa investigação empírica dos fenômenos psicológicos. Então, esse é um reducionismo psicológico. No direito, a mesma coisa. Fica com o Kelsen vai chamar de psicologismo. Toda tentativa, isso não só com a psicologia, mas outras tentativas, mas tudo bem, eu vou dar de reduzir o direito ou de tentar definir o direito como um sub-ramo, um domínio, um subdomínio da psicologia. Um exemplo disso é você entender um ato normativo ou a fundamentação de um ato normativo como na vontade do Estado, por exemplo. Então, o que acontece aqui, você está falando que uma lei é produto da vontade de uma determinada pessoa, é produto de um ato psicológico de uma determinada pessoa que é constituinte do Estado. Então, você pode entender a lei como produto da vontade de um legislador, por exemplo. E tentar fundamentar a validade da lei na investigação da psicologia, na investigação psicológica de quem realiza o ato normativo. Então você investiga a própria psique do legislador ou de qualquer outra coisa assim. Então você está entendendo a norma, ou a validade da norma, como uma validade empírica. Ou seja, a lei se fundamenta num ato empírico de um determinado sujeito e a gente investiga a validade dela a partir da investigação da psicologia do sujeito que realizou o ato. Uma outra variação, que o Kelsen também chama de psicologismo, mas que não necessariamente se reduz à psicologia, é sociologismo, por exemplo. Então, você entende a norma como um ato empírico também, que tem bases sociológicas numa determinada comunidade e que a validade da norma tem que ser empiricamente investigada. Então, o que você está entendendo é um ato normativo, uma norma, como algo
estritamente descritivo e que está no domínio do ser. Uma norma é um objeto empírico tal qual uma caneta. Ou seja, ela é produto de um ato que expressa, por exemplo, o desejo de uma determinada comunidade, a vontade de um legislador, ou o conjunto de valores sociológicos relevante para uma determinada comunidade, ou qualquer outra coisa assim. Você transforma o direito, a investigação da ciência do direito, a investigação da validade dos atos normativos, numa ciência empírica. Ou seja, você transforma o direito, a ciência do direito nada mais é do que a ciência que investiga o processo de produção de atos normativos. Tá? Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Tá bom. Então, o Kelsen vai traçar uma distinção importante, que é o ato do qual emana a norma é diferente da validade objetiva do conteúdo do ato normativo. Para estabelecer uma ciência do direito, ele vai falar, por exemplo, se a vontade do legislador de um determinado ente do Estado falar que o comando não matarás, o conteúdo da norma não matarás não perde validade, ainda que a pessoa que tenha realizado o ato e que colocou aquilo dentro do ordenamento, por exemplo, morra ou não exista mais ou qualquer outra coisa. A validade do comando é independente do ato empírico que gera um ato normativo. Então, para justificar a validade do direito, a gente tem que pensar em como se fundamenta a validade objetiva dos conteúdos normativos e não dos atos psicológicos ou empíricos que fazem com que um determinado conteúdo integre o ordenamento. Isso vai gerar um monte de implicação. Por exemplo, uma coisa muito interessante do antipsicologismo dele é a descrição de estado do Kelsen. Por exemplo, o que o Kelsen, tentando conferir objetividade ao direito e tentando determinar a validade objetiva do ordenamento como independente de qualquer tipo de resolução empírica, ele vai falar: o direito não é algo que é criado pelo Estado. A Constituição do ordenamento é que constitui o Estado. É o ordenamento que cria o Estado. E o Estado é, em geral, produto de ato normativo. Do mesmo modo, o ato legislativo, ele não é expressão de uma vontade. Ele é pré-determinado, ele é prescrito, segundo o próprio ordenamento, a uma autoridade competente para realizar um outro ato normativo. Abre lá Teoria Pura do Direito, primeira página está lá, o ato normativo do qual emerge um o ato a partir do qual emerge um outro ato normativo é ele mesmo um ato normativo, ou seja, o que prevê que alguém prescreva uma nova lei ou não é o próprio ordenamento, e nunca a vontade de alguém. Direito é constituinte da vontade do Estado. É ele que determina quando o Estado pode ter discricionariedade ou não para criar lei. E mais do que isso, é o direito que constitui e cria o próprio Estado. Aqui tem algo que é interessante. Então, por exemplo, o Kelsen tem a tese da separação. Então, não existe uma fundamentação
do direito num domínio do dever ser. Tá? Por outro lado, o direito também não se restringe a puramente o domínio do ser. Ou seja, o direito não é a ciência jurídica não é uma atividade estritamente descritiva, como, por exemplo, ciências empíricas. Existe algo no dever ser que permanece dentro da teoria pura do direito. Há algo na tarefa da ciência jurídica que não pode ser circunscrito no domínio do ser e a pura investigação empírica. Por outro lado, o fato de ela pressupor algum tipo de normatividade não quer dizer que o direito se fundamenta num dever ser absoluto, numa espécie de moral. Então, a norma ou a ciência do direito é algo que está aqui no meio. De um lado, ela estuda, ela descreve as possibilidades de um ordenamento, então a atividade dela é como se fosse uma atividade científica de descrição do ordenamento. Por outro lado, o objeto que ela descreve tem conteúdo normativo válido, que não pode se restringir à mera descrição empírica dos atos normativos. O Kelsen consegue manter a validade e a autonomia, sobretudo, da ciência do direito, como se ela tivesse em algo intermediário entre o dever ser no sentido moral do justnaturalismo e o puro naturalismo que entende o direito como mera objeto empírico. E para mostrar isso, ele vai mostrar como o objeto do direito e o tipo de norma que compõe a ciência do direito não é algo que pode ser subsumido ao domínio do ser. Para isso, ele vai estabelecer uma distinção muito relevante, que aparece num texto do outro livro que caiu na prova da defensoria, entre causalidade e retribuição. E ele vai mostrar como, nas ciências empíricas, o tipo de objeto ou de lei que se procura e que se tenta descrever estabelece um tipo de relação entre dois componentes que é uma relação causal. E uma relação causal é algo muito mais complexo e abrangente do que uma relação de retribuição. Uma relação causal é algo descrito, por exemplo, em F igual a MA, que é uma relação de dependência funcional, que nem numa função matemática, né? Se eu tenho lá f de x igual, sei lá, ax mais b. Se eu mudo o valor de x, imediatamente isso aqui muda. Não existe nenhum tipo de precedência temporal entre causa e efeito. E aquilo que é efeito numa determinada relação causal pode ser causa de um outro efeito. Por outro lado, ele pode ser feito de uma outra causa, isso pode variar. As relações entre as coisas são muito mais abrangentes e elas são invariantes. Se você tem uma prescrição desse tipo numa lei da natureza, qualquer alteração aqui necessariamente deve implicar uma alteração aqui. Em compensação, a relação de retribuição prescreve se há, então, deve ser aqui é muito importante para que existe uma relação de precedência temporal, primeiro, para, por exemplo, para que o juiz determine o cumprimento de uma determinada pena pela violação de um determinado comando normativo, é pressuposto que existe uma violação
do comando normativo que é temporalmente antecedente à condenação. E a condenação não pode ser causa de um outro efeito jurídico. É um tipo de relação muito específica aqui e muito mais restrita do que a relação de causalidade. E mais do que isso, a relação aqui não é necessária. Existem variantes dentro do próprio ordenamento em que o direito simplesmente prescreve como se, dado uma determinada conduta, o agente determinado pelo ordenamento deve agir. Isso não quer dizer que efetivamente isso vai acontecer. E é essa especificidade do objeto do direito que garante que ele não pode ser restrito a qualquer tipo de ciência empírica em sentido estrito, como, por exemplo, a psicologia. Ele lida com um domínio, com um objeto que é próprio do domínio da normatividade do dever ser. Com isso, o Kelsen consegue fundamentar na distinção entre retribuição e na especificidade do objeto do direito uma nova versão daquela distinção que eu tinha falado que existia já no século XIX entre Geist, Natur e Wissenschaft. O direito é um tipo de ciência que descreve um fenômeno tipicamente humano, que é o fenômeno normativo, que não pode ser restringido ao modo de investigação das ciências empíricas. Então você tem a necessidade de uma teoria pura do direito. É pura porque ela não é nem empírica, nem moral. E existe uma especificidade tão única e singularidade tão única no objeto do direito que ele é próprio de um único ramo de investigação, que tem uma metodologia própria, que fundamenta a validade de um determinado objeto de uma maneira própria também. Então aqui, o Kelsen está garantido que não existe unidade metodológica absoluta nas ciências. 2, o direito é a ciência per se que pressupõe uma distinção metodológica para que possa ser descrito. E 3, que esse objeto do direito não é nem um objeto moral, nem um objeto empírico. Então você tem uma teoria pura do direito. Ela é pura porque o direito não é moral, o direito não é um ato psicológico ou um ato sociológico, o direito é um objeto muito específico que tem uma validade cuja validade se dá pelo um tipo de relação entre os componentes da norma, que é uma relação de retribuição que não se dá em nenhum outro tipo de domínio do saber. E com isso ele consegue fundamentar a especificidade do objeto do direito e a necessidade de uma teoria pura do direito, de uma ciência jurídica. Professor, pode só explicar já essa questão da distinção entre retributividade e a... Entre retribuição e causalidade? Causalidade. Tá. Porque é o fundamento, a validade da norma está nessa questão de... Não, então, ele é o fundamento da especificidade do direito, isso que ele está falando. Por exemplo, na relação, quando eu tenho lá, os corpos atraem na razão inversa dos quadrados da distância. Se eu jogo isso aqui, você vai lá, vai ter uma descrição da relação de, sei lá, aceleração com que o corpo vai cair. Se tem uma alteração de qualquer um dos componentes relevantes, da aceleração, do peso, da gravitação, qualquer coisa assim, você tem uma alteração imediata do resultado do experimento. Numa lei, mas assim, dentro de uma relação de causalidade, você pode ser que algo que é causa, por exemplo, eu soltar aqui, isso aqui é causa, mas o fato de eu soltar pode ser efeito de alguma outra coisa. Eu soltei a caneta porque, sei lá, qualquer outra coisa aconteceu, alguém bateu no meu braço, outra coisa assim. Na relação, e mais do que isso, quando você tem uma prescrição de uma lei causal, ela é invariante, né? Então, por exemplo, se eu falo que os corpos se atraem na razão inversa dos quadrados das distâncias, qualquer corpo que eu soltar aqui necessariamente vai cair. Tá? Não é isso que acontece na relação entre os dois componentes de um ato normativo. Se eu falo que se você matar, então o ordenamento confere autoridade ao juiz de instituir uma pena que é predeterminada pelo ordenamento, não quer dizer que o juiz de fato vá fazer isso. Isso pode não acontecer. E mais do que isso, pressupõe que o ato de violação da conduta que
gera autorização ao juiz a agir de determinada maneira é temporalmente precedente. Então, há um tipo de relação entre os dois componentes que é muito mais restrita que a relação de causalidade. E que, mais do que isso, o vínculo entre os dois componentes, entre o antecedente da norma e o consequente da norma, se dá numa relação de puro dever ser, que não necessariamente se concretiza. Né? O juiz pode não dar a pena, como acontece com muita frequência. Aliás, várias vezes existe violação do comando normativo, mas nenhuma autoridade ou ninguém percebe. Sei lá, sonegação de imposto, ninguém viu. O consequente não se dá, independente do Estado ou de existir uma autoridade competente para instituir uma determinada pena para aquilo. Então, o direito, a validade objetiva do direito não está vinculada, como, por exemplo, nas ciências empíricas, a concretização ou a realização efetiva do consequente da norma. Por exemplo, se eu falo que os corpos se atraem, se eu afirmo a lei da gravidade e um corpo cai de uma maneira que contradiga a lei, então eu estou rejeitando a lei. Se eu falo se A, então B, e eu tenho não B, então A está errado. No direito, se eu falo se A, então deve ser B, e eu tenho não B, A continua sendo válido. Entendeu? Eu falo, comando não matar. Se matar, você vai ter tal pena. Você mata e ninguém nunca fica sabendo. Ainda assim, o comando não matar continua sendo válido. Então, a validade do ordenamento, a validade da norma jurídica não está vinculada à efetividade empírica dela. E sim a um domínio próprio da normatividade. Entendeu? Bom, isso dá conta da especificidade do direito e tudo mais. Mas o Kelsen também afirma, e ele vê que a validade da norma não pode se dar nela mesma ou exclusivamente na relação que ela tem entre os dois componentes. A validade, um ato válido no direito para garantir a objetividade do direito, pressupõe algo como uma validade estrutural, que era aquilo que eu estava descrevendo também, que é algo que está que já aparece essa teoria da objetividade como uma relação entre as coisas no século XIX. O que confere a uma norma validade objetiva dentro de um ordenamento é o tipo de relação que ela mantém com as outras normas do ordenamento. Então, se uma norma é estabelecida em conformidade com os procedimentos prescritos pelo próprio ordenamento, então ela é válida. Por exemplo, se eu tenho uma lei civil que é estabelecida pela autoridade competente determinada pela Constituição e que não viola nenhum tipo de conteúdo constitucional, então ela é válida dentro do ordenamento. E a validade jurídica da norma não tem nada a ver com a eficácia concreta dela. Entendeu? Só que esse tipo de relação pressupõe que e para isso que ele vai estabelecer aquilo que a gente chama de pirâmide normativa, o Kelsen é o primeiro a estabelecer isso e colocar o direito constitucional como base de todo direito. Que antigamente era direito civil, era... Então, para que você precisa de um direito constitucional fundamental? Porque é ele que predetermina como as outras normas podem ser instituídas e que garante e confere objetividade e validade para as outras normas dentro do ordenamento. Isso pressupõe uma relação em que você tenha normas de grau superior, uma com relação à outra, e que em última instância pressupõe uma última norma que vai conferir validade a todo o ordenamento, a todo o resto do ordenamento, que é a tal da norma hipotética fundamental. Professor, mas aí o que conferiria validade para essa primeira norma que confere validade para as demais que vêm dentro do Ele nunca explica isso bem, mas ele fala que assim, é condição de possibilidade de qualquer direito, mas ele fala, o direito existe. Ponto, isso é uma constatação. Para que o direito exista, é necessário que exista uma primeira norma fundante, que ele fala do primeiro constituinte, alguma coisa assim, que determine que as pessoas têm que obedecer ao direito. E é a partir dessa primeira norma que confere validade ao resto. Ele parte de uma constatação, o direito existe desde sempre. E o que existe, o que confere a validação para esse direito é o tipo de relação que as outras normas mantêm com as normas de hierarquia superior. Mas se você tem uma nova Constituição do Estado, uma revolução, qualquer outra coisa assim, e você tem uma nova Constituinte, essa continua sendo a norma originária
e que pressupõe um comando abstrato, sem conteúdo, de que as pessoas daquela comunidade vão respeitar aquele ordenamento jurídico. É isso a norma hipotética fundamental. Poderia ir mais além, falar, porque isso tem a ver com... Porque assim, aí você cai naquela, pelo menos o que eu imagino, essa primeira norma válida, a validade dela está dentro da conceito de moral que aquele grupo tem. Que aí você acaba caindo no cara que... Então, mas para ele não tem nenhum problema. Ele nunca fala que o direito não tem nada a ver com moral, ou que você vai falar que não existe conteúdo moral numa determinada norma. O ponto é que a validade do direito e aquilo que a ciência do direito avalia não tem nada a ver com moral. Então, você não pode falar que uma norma é injusta porque ela contradiz um determinado princípio moral. Não, uma norma só não vai ser aplicada se ela contradiz os próprios procedimentos predeterminados pelo ordenamento. Não existe um critério externo, uma instância externa do ordenamento que vai definir se aqui... Ou, por exemplo, entre dois ordenamentos, não existe um ponto de vista absoluto, sei lá, uma visão de Deus, a partir do qual eu posso olhar para vários ordenamentos e falar esse é um bom ordenamento, aquele não é um bom ordenamento. Não, ordenamento é todos aqueles que pressupõem, que estabelecem relações hierárquicas entre as normas, segundo critérios de validade e eficácia, por exemplo. Então, do ponto de vista estritamente científico, um cientista do direito tem que descrever todo tipo de ordenamento. E ele não tem que fazer juízo de valor sobre o que é um bom ou um mau ordenamento. Isso é irrelevante. Isso também não quer dizer que o juiz ou qualquer pessoa que esteja julgando ou o ato último da sentença não tenha conteúdo moral. Obviamente tem. Ou que você não pode investigar sociologicamente por que um determinado ordenamento tem certos tipos de valores que são admitidos dentro dele. Ele fala, não, você pode fazer sociologia do direito, mas ciência do direito não é isso. E o que confere validade à norma, do porquê as pessoas respondem à norma, não tem nada a ver com valores sociológicos ou qualquer outra coisa assim. Diz respeito ao tipo de relação entre as normas e a especificidade do objeto do direito. É isso. Isso é Kelsen. Daí depois dá um nó em pingo d'água para isso aí dar certo. Tem um monte de problema, obviamente. É um saco, mas texto chato pra caramba. Mas é brilhante, assim, é muito interessante. Se você tenta ver do ponto de vista sociológico geral, assim, analisando o contexto, você vê que ele está tentando estabelecer um tipo de análise científica em que você consiga um tipo de descrição do direito em que você consiga estabelecer vários tipos de ordenamento que seja em conformidade ao pluralismo de ideias, assim. Por isso que no final da vida o Kelsen vai ser um defensor irrestrito, por exemplo, da democracia ou qualquer outra coisa. Não dá para esses caras, vários outros intelectuais da Viena Vermelha, é impossível você estabelecer uma teoria propriamente democrática de governo sem que você garanta e garantir ao mesmo tempo uma instância superior ou absoluta a partir do qual você pode avaliar várias ideias. Assumir democracia é você viver com o risco do relativismo, assim. E daí tudo bem. Mas é isso, gente, porque tá tarde também. Obrigado.